que Deus está ali no vértice principal, né? No vértice do topo, como ponto principal de uma relação conjugal, a gente olha para o nosso esposo de uma forma diferente, a gente olha com mais carinho, com mais respeito, com mais admiração. A diferença é que, ao longo do período que a gente está convivendo, a gente evita que os débitos aconteçam na nossa conta do amor, por assim dizer, e que eles sejam maiores do que o que a gente vai acreditando naquela conta do amor. O que acontece? Todos os dias em que estamos bem e que estamos lúcidos, né, e que não estamos passando raiva, chateação, o que a gente faz? Boa noite, Almeida. O que a gente faz? A gente vai nutrindo a nossa relação conjugal com intimidade, com amor, com carinho, com zelo, com respeito, porque a gente sabe que hora mais, hora menos, o que vai acontecer? Uma chateação, um incômodo, uma divergência. Quando esses momentos surgirem, a gente vai estar íntimo o suficiente, próximo o suficiente, amando um ao outro o suficiente para que a gente não derrube a nossa relação. Então, não significa que a gente não tenha divergência, que a gente não discorde dos assuntos, que a gente não traga para debates assuntos, forma de lidar com a vida, com alguma situação, né? Forma de investir o dinheiro. Não significa que isso não aconteça na nossa relação. A gente não vive uma relação pacífica porque ela acontece. Nossa, dormi e acordei sem problema nenhum. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe aí e não existe aqui também. Mas o que existe? Existe... O que é que você tá rindo? É porque você falou exatamente o próximo ponto, que é exatamente a ideia de que não é um lugar, né? Então, por exemplo, você não chega num casamento sem brigas, você está o tempo todo buscando aprender mais para colocar isso em funcionamento, para que ele funcione melhor. Aí, por isso que eu achei graça, que você já foi na mesma linha. Então, o que acontece aqui? Aqui acontece que a gente tenta nutrir todos os dias nosso relacionamento com afeto suficiente para que nos momentos de tempestade a gente consiga passar por isso de uma forma mais leve, sem o nosso barco se encher de água e naufragar. É isso que acontece. Perfeito. E aí tem mais um ponto que é interessante, que eu acho que funciona muito bem aqui em casa, que a gente utiliza o senso de humor, o humor basicamente, como um sinal de alerta. E o que como assim? Vocês fazem piadas? O que é? Me explica esse negócio. Aqui em casa, quando a gente vai tratar sobre determinados temas mais sensíveis, ou quando a situação vai ficando um pouco mais complicada, normalmente, nem sempre os dois estão naquele clima mais aguerridos, né? Mais bravos. Tempestade não fecha, Isso, né? Exato. Um dos dois está mais tranquilo. Esse que está mais tranquilo, normalmente ele tenta colocar uma pitada de humor ali, uma brincadeira, alguma coisa. Quando essa brincadeira ela não é bem recebida, isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque normalmente, mesmo em assuntos sérios, mesmo em assuntos mais delicados, mesmo na discordância, o senso de humor, quando você simplesmente não está irritado, né, não está inundado, por assim dizer, você consegue perceber a boa vontade da outra pessoa. Você consegue perceber e aceitar o senso de humor da outra pessoa. Quando você não aceita, é porque você já está totalmente fechado. Então, o que acontece muito aqui em casa? Às vezes a gente está discutindo sobre um determinado assunto, aí ou a Paty ou eu acabamos fazendo uma determinada piada, uma determinada brincadeira. Se essa brincadeira não é recebida pelo outro, não é captada pelo outro... Se ela não caiu bem... Exato. O que a gente faz? A gente acaba ali a conversa. Não, depois a gente conversa sobre esse assunto, porque eu já vi que você está meio irritado, então é melhor a gente deixar isso para depois. E o interessante é que isso já encaixa na nossa outra característica, que é uma característica que eu acho que você vai concordar, que o parcelamento tem suas vantagens. Aqui, dificilmente a gente pega um assunto sério, um assunto que a gente tem uma opinião muito divergente e a gente resolve num dia só. Né? Assim, normalmente o que a gente faz? A gente parcela em pequenas e suaves prestações, então às vezes a gente passa um mês conversando sobre um determinado assunto. Às vezes até mais. Até mais. Todo dia um pouquinho. Então a gente conversa, sei lá, 10 minutos quando a gente está fazendo uma caminhada, quando a gente está andando de carro, quando a gente está indo para a igreja. Então perceba que a gente vai enfrentando determinados assuntos, mas de forma bem, bem curta. Por quê? Porque cada um tem determinada paciência, tem limite, né? um determinado limite para tratar sobre determinados assuntos. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil.
Imagine a seguinte situação. Imagine que aqui em casa seja um tabu conversar sobre finanças. Ah, não, porque o dinheiro da parte é dela, o meu dinheiro é meu. Então, na hora que a gente vai tratar sobre esse assunto, o clima fecha aqui em casa. Vamos dar esse exemplo. Boa noite, Dinha. Seja bem-vinda. Perceba que quando a gente vai conversar sobre esse assunto, se esse assunto fecha aqui, se a gente for tentar conversar num dia só sobre esse assunto, pode ser que o nível de estresse da Paty seja menor. E aí eu aguento conversar 3 horas sobre isso. Ela aguenta conversar 10 minutos. Então perceba que se você, no lugar de você tentar resolver tudo hoje, você for parcelando, todo dia for conversando ali, você vai ver que é muito melhor, que é muito mais tranquilo, né, tratar sobre esse assunto. Então, acontece que é como se fosse um cartão de crédito mesmo, tá, gente? Só que a gente utiliza esse cartão de crédito tanto para assuntos mais difíceis, que envolvem uma decisão muito mais séria, e do que assuntos triviais do dia a dia, quanto para situações que tiram o humor do outro, tiram o outro do sério. E há assuntos, a gente tem que convir, e isso acontece, que eles não vão ser resolvidos mesmo. Que cada um vai ter sua opinião divergente, mas é interessante que a gente saiba lidar com uma dose até de delicadeza, de sensibilidade, para não chatear o outro. Porque muitas vezes, quando a gente está ali numa situação em que um concorda, o outro não concorda, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, o que a gente tem uma tendência a fazer? A bater o pé naquele nosso posicionamento, não aceitar o posicionamento do outro e ainda tende a criticar o outro. Esse é o tipo de coisa que a gente não faz aqui na nossa relação. Então, às vezes pode acontecer, Sim. Mas imediatamente a gente tenta ali remediar aquilo ali. Não, olha, o que eu quis dizer foi isso, e explica a situação. E no final das contas saem os dois, cada um, muitas vezes, com a sua opinião formada sobre o assunto, simplesmente para que o outro tenha a possibilidade de saber como que eu penso, Sim. eu tenho a possibilidade de saber como ele pensa, mas são assuntos que às vezes não vão ter uma solução definitiva. Cada um vai pensar numa forma de lidar com aquilo ali de forma diferente, vezes né, a amor? gente vai lidar o resto da vida desse jeito. Exato. Né? E aí tem que lembrar que quando a gente fala desse parcelamento, né? Desculpa, essa capacidade de dividir o assunto em pequenas doses, pequenas doses, né, que a gente vai conversando ali, isso não quer dizer que a gente simplesmente vai esquecer de tratar sobre esse assunto. Não é isso. Quando a gente fala parcelar, é tratar de forma recorrente, mas sempre tentando evitar que o outro realmente perca aquela razão, porque fica irritado, fica inundado pela emoção. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai conversando ali de forma pequena. Yukis, e como é que vocês fazem isso aí? A gente tem a capacidade de fazer aquela pausa, que a gente já falou aqui em outros vídeos, que é o quê? Percebeu que o outro está muito irritado? Ó, depois a gente conversa. Isso. E aí, tem que compreender que depois a gente conversa, não é esquecer, não é jogar para debaixo do tapete. Ah, não. Sobre esse assunto aí a gente não conversa. Não existe isso aqui. É um resfriamento realmente das emoções ali. E aí, quando a gente percebe que, geralmente quem estava mais irritado, percebe que já deu uma acalmada, volta no assunto falando sobre aquele assunto que a gente estava conversando, isso. Isso dá mais capacidade da gente organizar o nosso raciocínio lógico e expor para o outro qual é o nosso posicionamento, por que a gente diverge, o que você quis dizer com tal coisa. É isso. A grande diferença aqui, a grande vantagem é que a gente não busca ofender um ao outro. Então, isso aí é, assim, um guia muito grande. Por quê? Porque não é que não exista essa vontade. Nossa, eu nunca senti essa vontade de jogar nada na cara do Will. Ele nunca sentiu essa vontade, não. Mas a gente faz justamente uma análise prévia do que aquela conduta da gente poderia gerar na nossa relação. E já começa daquele jeito que a gente tinha falado, lembra? Que a gente falou Deus, esposo, esposa. Exato. E aí, assim, a gente vai se autorregulando ao longo da vida e ao longo desses momentos de conflito, né? É por isso que não há brigas. É por isso que há possibilidade de não haver brigas. E aí, a gente... uma outra característica que em algo que levou um certo tempo, pelo menos da minha parte, né, para eu aprender, é que o perdão ele é difícil para todo mundo.